Primeiramente, depois de Deus é a Jurema Sagrada Mestre. Ele é meu marido, é meu pai, meu padrinho. É tudo na minha vida que me dá ali, tudo aí. Motivação, todas as contrariedades que que abra as forças que os inimigos não terão posto fazer mal. A força da bruxaria será quebrada de de cachaça. Passada ao poder de atingir a minha e o filho dela. A vida, senhores mestres, que não souber a vida, senhores mestres, que não souber Jurema é uma expressão religiosa que tem por base, né, o culto à árvore sagrada, que no caso é a acácia, né? Acredita-se, né, os juremeiros mais antigos, eles dizem que essa árvore, né, ela serviu, a sua sombra serviu para que Jesus ele pudesse descansar. Então, em um dos pontos, né, que a gente canta durante os rituais de Jurema, vai fazer essa menção, né, vai dizer que Jurema é um pau sagrado onde Jesus descansou. Ela é uma tradição afro-ameríndia. Eu digo afro-ameríndia para focar nessas três frentes de influência, né? A indígena, a africana e a influência europeia. E aí ela nasceu com os indígenas, sobretudo os indígenas tupis, né? Potiguaras e tabajaras, que habitavam o litoral do que hoje a gente conhece por Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. O nome Jurema, né, ele vai ter origem tupi, né, que vai estar relacionado à própria árvore, né, ou seja, uma árvore que ela tem espinhos, né, e que tem um odor, um cheiro característico, né, um odor desagradável. Os registros que se tem sobre os indígenas aldeados no contexto da colonização já traziam as informações de rituais que eram realizados com a utilização da fumaça, né, do cachimbo que era soprado do lado contrário, e por intermédio dessa fumaça eles realizavam seus rituais de cura, suas formas de conexão com o sagrado, e esse sagrado ele se fazia presente no momento da utilização da fumaça. Então o cachimbo ele é sempre presente no ritual da Jurema. Vai fazer a ligação entre o juremeiro e o mestre. Nós também utilizamos as maracas e, especialmente na Jurema urbana, nós também utilizamos os ilus para fazer o som. uma festa, daí foi também. Aí chegou um cara, Bizido, tudo bom? Eu disse, tudo bem, graças a Deus. Tu ainda bate bomba? Eu disse, bate sim. Aí chegou um cara e disse, mas mulher não bate a tabaco não, porque mulher não tem força no braço não. Mas rapaz, formiga preta, subiu assim nas duas pernas, sabe? Aí eu olhei pra cara dele assim, eu disse, mulher não tem força onde no braço? Ele disse, tem não. Eu disse, foi meu filho, tu baixa o pé do vidro, que eu fechar essa mão aqui e dar um murro na tureia pra ver se esquenta. Aí ele ficou cabreiro, disse que mulher não pode ser órgão, mulher quer. Isso aqui eu sou órgão de nascença. Tem uma coisa errada dentro, já sei quem é, aí é, né? Que bateu ele disse, eu digo pra ela não sai não. Muita gente ignora, mas eu não tô nem aí. Não tem um órgão dentro de Campina Grande que amarre minha chuteira nem tão cedo. Eu posso estar com 100 anos, eu e mãozinha, a mãozinha assim e a cabeça assim. E é da canção do seu quem não fica rouca. Fico não. Alguns relatos, né, mostram que a Jurema ela tem origem no pré-colonização, né, já era um culto feito pelos indígenas, né, que vem antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Posteriormente, no contexto da colonização, ela começa a ter contato com rituais de origem europeia, como a bruxaria europeia, e ela vai se hibridizando com essas outras religiões, né? Com essas outras práticas religiosas. É comum, né, que se faça os rituais de Jurema no litoral, né, na Baía da Traição. Tem algumas tribos que fazem, né, esses rituais. Em Pernambuco também é muito comum, né, principalmente nas tribos dos Chucurus. Então nós conseguimos encontrar
entrar. A Jurema indígena ela vai ter diferenças, né, em relação à Jurema que é cultuada no terreiro, né, a Jurema urbana, né, porque se bem que o próprio culto da Jurema indígena ele também tem sofrido transformações, né, ao longo dos anos, mas não é a mesma Jurema, são Juremas diferentes. Bem depois, já no século XX, né, no começo do século XX, surge a Umbanda. E na metade do século XX, esses movimentos de expansão da Umbanda faz com que ela chegue ao Nordeste brasileiro e trazendo o culto do Preto Velho e a Quimbanda, o culto de Exu e Pombagira. Então, gradativamente, essas entidades elas vão sendo incorporadas aos rituais da Jurema Sagrada. Antigamente era todo mundo de branco, não tinha roupa de cor. Todo mundo de branco, cantava Preto Velho, cantava por orixá, levava fumaça, dava ensumador nos bichos para poder ir Era almoçar. tudo misturado, não tinha Não tinha nada, separação. que tirou isso tudo foi na escala. Foi a federação que Foi a proibiu. federação que tirou e botou roupa. Os orixás num canto e a Jurema no A outro. Jurema no outro. Ela tem a influência do candomblé não no sentido ritualístico, né? No sentido de entidades que se cultuam, porque a Jurema ela cultua entidades desencarnadas, são espíritos que vêm em nosso auxílio, trazendo mensagens de paz, de conforto, e esses espíritos, eles foram espíritos encarnados, né? Diferente das deidades do candomblé, que são personificações da natureza, são deuses, digamos assim, tem uma diferença. Mas a utilização de búzios, por exemplo, é uma influência do ritual de candomblé, porque as confirmações, os sacerdotes mais antigos nos contam que elas eram feitas com cabaços de coco catolé, e no contato que a Jurema Sagrada teve com o candomblé, a utilização de búzios. Só que os búzios na Jurema eles não funcionam como oráculo, como no candomblé, eles são mais utilizados em rituais específicos, assim, para alguma confirmação que no máximo diga sim ou não. Porque a Jurema ela não tem oráculo, as entidades elas vêm em nosso auxílio e elas nos orientam o que é que a gente deve fazer ou não. É diferente do candomblé nesse sentido, né? Quando você joga na Jurema, os 5 estiver aberto, é o mestre que está falando. E 2 é do caboclo. Os rituais eles acontecem sobretudo de 3 formas diferentes, né? A Jurema de gira, como a gente chama, que é um ritual cantado, um ritual onde tem a presença do atabaque, que aí já é uma influência africana também. Tem a Jurema de chão, que é um ritual que não se dança, e também é pouco recorrente a presença do elu e de outros instrumentos de percussão. E a Jurema de mesa, é uma influência do espiritismo kardecista, né? Ela é realizada numa mesa onde os símbolos, os elementos da Jurema ficam dispostos, e são rituais que acontecem de forma específica, em dias específicos, e apresentam algumas diferenças em relação uns aos outros, né? Essa influência do atabaque, ela vem do candomblé, porque não fazia parte dos rituais indígenas os instrumentos de percussão, era mais a maraca mesmo e o cachimbo, como a gente encontra em algumas casas, né? Inicialmente se fazia mais Jurema de chão, né? Tinha mais essa ligação com matéria, né? Com o tempo, né, que isso foi incorporado ao culto da Jurema. E outra coisa que também hoje em dia a gente vê mais raramente é a questão da Jurema de mesa. Hoje em dia a gente não vê mais essa tradição tão forte, né? Então a gira de Jurema ela é mais forte hoje em dia. Em relação à utilização das ervas na Jurema, né, a gente utiliza nos banhos, na bebida também a gente faz a utilização. Na defumação também vão algumas ervas, por exemplo, o alecrim, o jasmim. E também em relação à questão dos benzimentos que são feitos pelos pretos velhos, pelos mestres, né, durante os rituais de Jurema. E a bebida utilizada nos rituais, né? Que alguns chamam de vinho de Jurema, composto de Jurema, adjunto de Jurema. Então, é utilizado várias ervas e várias partes da planta, as cascas, raízes de plantas que são utilizadas no ritual. A Jurema, assim como o angico, o vajucá, o manacá, elas têm funções específicas. E além dessas existem várias outras plantas, né?
vai haver uma diferença entre a bebida utilizada nos terreiros e a bebida utilizada nos rituais indígenas. Até porque na Jurema urbana a bebida é feita a partir da receita passada pelo mestre. Cada mestre, né, ele vai ditar, né, os ingredientes, os temperos que irão ser utilizados, né, na bebida. E em relação à Jurema indígena, né, geralmente se faz a utilização do chá da Jurema. Geralmente quando alguém chega no terreiro, né, com alguma patologia, ou seja ela de cunho espiritual, seja ela de cunho material, os mestres eles sempre vão recorrer às ervas, né, ao conhecimento das ervas, para tentar, né, sanar essas enfermidades. Então o uso de ervas, né, ele é bem recorrente. Inclusive no próprio fumo, né, no fumo também se leva algumas ervas, né, são utilizadas algumas ervas que nos ajudam, né, a fazer essa ligação entre o nosso material e o nosso espiritual. A Prieta telefonou para mim, que tinha chegado gente aqui. Eu saí lá dentro, deixa eu ir em casa que tem uma pessoa que quer falar com eles lá. Aí eu vim, quando eu cheguei a moça estava morta aí. Quando ela estava morta, aí eu olhei assim, eu disse, aí só Deus. Não tem jeito não. Aí botei duas, três cadeiras, uma no meio, outra lá e outra cá. Aí botei a cabeça dela, deitei ela para cima, pro lado da Jurema, nas cadeiras, aí mexeu, ela riu. Aí disse tudo, que ela tinha que ficar aqui para ser curada. Dona Petruema lá, morava aí, ela viu quando ela entrou nos braços, disse, eu vou ver se essa mulher sai andando. Aí quando a mulher saiu andando, foi para cá buscar a roupa, e veio para aqui, passou 7 dias, antes de 7 dias, ela ficou boa até hoje. Os caboclos, né, eles são entidades que foram índios, né, em vida. Geralmente eles trabalham com a cura. São as primeiras entidades cultuadas na Jurema Sagrada, né? São espíritos, nossos espíritos ancestrais, nossos espíritos primeiros, né? Os caboclos, que são genuinamente brasileiros, são entidades aqui dessa terra. Aparece como o culto de rezadores, foram pessoas que rezavam, que curavam por intermédio das rezes, dos ramos, foram categozeiros também em vida. Eles são entidades de pessoas que viveram no sertão, de bezedeiros, de rezadeiras, de boiadeiros. Em algumas narrativas a gente encontra o mestre como uma espécie de patente, como uma espécie de estágio que as entidades alcançam.
Um Exu que se transforma em mestre, a gente escuta falar assim, uma pombagira mestre. Então é uma espécie de patente que essas entidades alcançam quando ela atinge um certo grau de evolução espiritual. Mas não é um mestre como a gente tem na Jurema, que são os rezadores, os catimbozeiros, tem uma diferença nesse sentido. Alguns baianos, né, eles podem trabalhar nas duas línguas. Tipo o baiano que eu recebo, que é o baiano Zé do Coco. Ele trabalha tanto como mestre, como trabalha também como baiano na Umbanda. Eu vi esse mestre numa morena, na casa do Maltini. O nome não chamava mestre não, era a esquerda. Eu vi essa esquerda numa senhora. Aí quando eu comecei o espiritismo, aí ele veio pra mim, ele disse que gostou muito de mim. Aí ele ficou comigo. Ele subiu em cima da minha parede, ficava no canto da casa, no teto da casa. E ele quer baixar em mim sem vestir a roupa dele não tá fazendo pra mim. Ele não quer trabalhar de sabe de jeito nenhum. Só de calça, dá a roupa dele tudo pra mim. Mestre, ele passou para fazer 7 caridades. 7 caridades, tudo tudo com o meu dinheiro eu dele. fiz. Eu faço, quero pedir, eu faço. E aí a Jurema hoje, se ele disser, amanhã eu tenho que arriar de novo, fazer de novo. Antigamente eu fazia isso tudo, então eu fazia sozinho. Tu sabe que tem 2 tipos de mediunidade, não sabe? Tem o médium consciente e o médium inconsciente. Eu sou O inconsciente. médium consciente Vê é aquele tudo. que vê, E sabe ouve tudo que tá e se escuta. Mas quando a entidade sobe, ele não sabe de nada. Esse é o consciente. A mediunidade é inconsciente. Fica acompanhando e passa para o cliente tudo que ele diz, porque ele diz assim, fale com o meu cavalo. Mas Dé não sabe o recado que o mestre deixou, né? Então, eu passo tudo para o cliente. Se for um trabalho, se for qualquer coisa, se tem resultado, se não tem, tudo que ele deixar, eu passo para a pessoa que está fazendo a consulta. É por isso que ela não faz consulta só. E graças a Deus, até hoje, eu nunca pego uma pessoa fazendo tratamento para me segurar. Graças a Deus, todo ele é vencido. Muitas coisas eu digo a dela, não acredita. Quando é de noite, o mestre vai dar o recado a ela do mesmo jeito que eu disse. Para mim, ele representa uma grande entidade, viu? Porque pelo tempo que eu estou aqui, eu já vi muita coisa que o mestre fez, de bem. O de casa, o de fora, quem na minha porta bateu, foi Jesus sacramentado, e o mestre carro sou eu. Foi Jesus sacramentado, e o mestre carro sou eu. Agora não deve não, Mestre viu? carne, ele é bom mestre que aprendeu sem ensinar. Mestre carne, ele é bom mestre que aprendeu sem lhe ensinar. Passou 3 dias caído debaixo do Jurema. Quando ele se levantou, já foi pronto para trabalhar. Eu não bebo aguardente, nem meu mano gosta dela. Eu não bebo aguardente, nem meu mano gosta dela. Eu tomo 5 garrafas, minha mano e 9 tigelas. Os juremeiros mais antigos, eles contam que para você ser juremeiro, não necessariamente você precisaria passar por um processo de iniciação. Você já teria que ter uma ancestralidade, você já nasceria como juremeiro. Então, até os próprios ritos de iniciação, eu creio que também tiveram, né, essa incorporação de outras tradições. Os dias de preceito não são os mesmos. O que a gente faz dentro dos preceitos é diferente do candomblé também. Em algumas coisas se assemelha muito, em outras são completamente diferentes. O juremeiro ele vai passar por alguns processos de iniciação, né? O primeiro processo é a esteira de caboclo, né? Depois vai passar pela juremação, né? Onde o juremeiro ele é cimentado, e por último, né, esse juremeiro ele é apresentado à comunidade, né? Então o pré-requisito para se fazer a jurema é a indicação pelo mestre. É o seguinte, você tem um mestre. Não importa o que eu estou fazendo, você tem um mestre. Se o mestre descer e pedir obrigação, você dá. Agora, nunca se dá obrigação a entidade nenhuma sem que ele peça.
Eu sempre digo que nenhuma religião ela está isenta de receber influências de outras religiões, de outras denominações. Há exemplo da própria Jurema, né, que até aqui na nossa região, aqui na Paraíba, nós temos o costume de chamar o ritual, que é a esteira de caboclo, de ebori. Então, se você for fazer a comparação entre o ritual, que é o ebori, com o ritual da esteira de caboclo, ele vai ter várias semelhanças, né, entre esses dois rituais, e várias coisas que foram incorporadas nesse ritual vêm da influência do candomblé. O pretence iniciático, né, o neófito fica sentado numa esteira e ali são oferendados flores, frutas, bebidas e as tronqueiras dos caboclos, que representam um lugar de força daquela entidade, elas vão receber essas obrigações, essas oferendas, né? Então não tem nada a ver com o humorismo, a não ser no sentido da disposição no momento do ritual, mas são rituais completamente diferentes. A maldade que tiver e tudo poder desejar ele a pessoa dela. De passar, de pagar os oduns, de chegar aos 7 anos para receber os seus direitos. Então, a partir do momento, pelo menos na nossa tradição, que o juremeiro ele é iniciado, né, ele já passa a ter o direito de iniciar também outras pessoas. Então, ele já se torna um sacerdote de Jurema, né? E isso não vai tirar dele a questão do aprendizado. Ele vai aprendendo, né, mas ele já pode iniciar outras pessoas. Antigamente, na Jurema de Alhandra, a gente escuta, né, por intermédio dos sacerdotes mais antigos, que você plantava uma semente de Jurema, quando essa semente germinasse, se tornasse uma planta, e aí você iniciava outra pessoa. Só que com esse processo da formação das primeiras cidades, né, as Juremas, o ritual começou a ir para as cidades, então começou a tirar os troncos das plantas, e nesses troncos eram feitas as oferendas para os senhores médicos, para as senhoras médicas, para os caboclos. batizou Jesus, Jesus batizou São João batizou Jesus.
Esse terreiro foi um sonho que eu tive. Eu morava na casa da minha sogra, no Beco da Pavor. Aí Maria Cabral foi fazer uma consulta com o seu Zé Pelita. Aí Zé Pelita passou umas coisas. Aí eu vim mais era pra casa da mãe. Quando eu cheguei aí, eu dormi aqui. Aí ela me convidou para eu vir pra dentro de casa pra tratar de Maria. Ela me deu um quartinho, aí eu fiz Jurema arriada lá dentro. Jurema numa mesinha, tudinho. As estátuas em cima de uma mesinha de caixão, de sabão. Também dava ali. Aí depois ela me deu uma casa para eu botar o terreno. Aí eu botei o terreno. Em 65 metros. Aí Maria disse, vou pro terreno para fazer esse terreno. Porque toda vida mãe não é viva, né? E quando ela morreu vai haver problema. É herdeiro. Aí eu comprei esse terreno por R$600. Eu, dia de domingo, pegava uma lata de maçã, botava na cabeça, subia, entregava para ele lá em cima. Aí disseram que ia mostrar que eu não terminava esse terreno aqui para 75. Aí eu desci da escada e bati no chão com a mão. Vou mostrar que eu terminei antes de 75. Que terminei. Foi um sonho que eu tive. Eu trabalho na casa de uma senhora, chamada de uma velhinha. Aí ela me deu uma oração de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu li, foi de noite eu li ela. Lá perto do circo, lá do Centenário. Ela dizendo que eu saísse da casa da minha sogra, se eu quisesse para frente. Enquanto eu estivesse lá, não ia para frente, aí eu abri os olhos. Foi o Orixá lá e ela que me deu isso aqui. A gente começa a me maridar com 30 mil reais. Mas trabalhei, até vencer. Eu não queria conseguir o espiritismo. Eu não dava valor. Eu sei que não existia, não. Só na Jurema, o mestre tem 50 anos, vai fazer 51 agora, dia 11 de agosto. Eu já tinha o sangue preparado. Meu nome é Antônio Caú Filho, juremeiro. O João Agripino liberou, foi a época que ele se desenvolveu, sabe? Já tinha licença. Já tinha, né? Porque essa licença veio pela Umbanda. Júlio Casca Grossa foi quem trouxe minha licença de João Pessoa. É É porque ele era doente, sabe? Aí ele se desenvolveu em Campina Grande, foi, pai? Então, desenvolveu lá. Aí ele teve que continuar. Aí o meu tio, que é o tio da minha mãe, tinha um centro espírita em Itabaiana, né? Aí trouxe essa licença para ele, né? Aí ele iniciou. Em relação a Malunguinho, né, ele é o patrono da Jurema. A gente costuma dizer que a gente não pode adentrar o reino da Jurema sem antes passar por Malunguinho, né? Então, no culto da Jurema, nós primeiro recorremos a Malunguinho. É uma entidade que particularmente eu tenho um amor muito grande, né? Eu sou apaixonado por Malunguinho. Eu também trabalho com Malunguinho e aqui na nossa casa, sempre que alguém vai se iniciar na Jurema, a gente também repassa, né, ao juremeiro essa tradição do culto a Malunguinho. Malunguinho, me abre a mesa. A tranqueira seria o elo de ligação entre o juremeiro e o seu mestre. Na tronqueira não necessariamente só vai ter o tronco de Jurema, né? Na tronqueira nós encontramos sementes, nós encontramos o fumo e também é importante destacar que nem sempre o mestre ele vai pedir um tronco de Jurema. Alguns mestres eles solicitam outras árvores. A exemplo do meu mestre, o Zé da Porteira. O tronco dele não é Jurema. O tronco dele é um angico. Então, cada mestre ele vai indicar um tipo de tronco, né, que deve ser utilizado na tronqueira. Vê aquele tronco de Jurema ali do mestre. O mestre já tem 50 anos de preparado.
Aqueles troncos de Jurema que tem dentro, em cima da Jurema, da cidade, tudo é dele. Nunca caiu a casca. E essa tronqueira, ela simboliza um local de força daquela entidade. Ela vai receber oferendas, ela é saudada nos rituais. Na Jurema Arriada, por exemplo, ela fica disposta no meio do terreiro. Ela é um lugar de força daquela entidade, assim como o Otá. Como as pedras estão para Exu no assentamento, estão as tronqueiras para os mestres e para os caboclos. Assim como o fumo, o cachimbo e outros elementos que fazem parte do culto da Jurema Sagrada. As cidades sagradas da Jurema, elas são cidades dispostas nos planos espirituais e são lugares de habitações dos mestres e dos caboclos. Elas são, no geral, 7 e recebem todas nomes de plantas, né? Jurema, Angico, Vajucá, Manacá, Cacutá, Junço e Aroeira. Então, as cidades, como no Espiritismo aparece, né? As cidades sagradas, na Jurema tem as cidades espirituais, né? E por intermédio do tronco da Jurema, da planta Jurema, esses indígenas se ligavam a essas cidades. As entidades vinham das cidades sagradas da Jurema por intermédio da planta, que hoje é por intermédio da tronqueira, né? Nesse processo que eu falei de se tornar citadino no ritual. Então as cidades, elas são esses lugares dispostos nos planos espiritual, onde as entidades habitam e elas vêm recorrentemente em auxílio de seus filhos nos rituais. Nós acreditamos que cada cidade ela vai ser regida, né, por um rei ou uma princesa. Um dos reis principais do culto da Jurema é o rei Malunguinho, né, mas nós temos também o rei Salomão, o rei Heron, né, todos esses eles compõem esse universo da Jurema. É porque a gente também vai chamar as taças de cidades também, porque cada taça vai representar uma cidade da Jurema, né? Então as princesas seriam essas taças principais da Jurema, das cidades da Jurema. Em relação a essa questão dos sacrifícios, eu acredito que para se cultuar a Jurema, não necessariamente é necessário o sacrifício de animais, né? Eu acho que há até uma polêmica, né, a ser levantada, porque alguns juremeiros, né, eles acreditam que para a pessoa ser iniciada na Jurema é necessário fazer uso desses sacrifícios. E na minha opinião, né, esses sacrifícios eles podem ou não serem utilizados, podem ou não serem feitos. Tem que tá fazendo Jurema Arriada de sacrifício. Eu não É. Preto Velho tem aqui. Aqui não, mas tem terreiro aí que é obrigação. A Preto Velho? Preto Velho não. Nunca me dizer. É arroz, doce, tapioca, bolo. Raspadura, cocada, cana. Beleza, Só essas coisas. essa é tapioca, essa é até macaxeira cozinhada, tudo. Ele não quer mais a obrigação de vestir 4 pés. Ele disse já chegou determinado tempo que ele recebe a obrigação. O fio de conta na Jurema, né, ele é diferente dos fios de conta que são usados no candomblé, justamente pela utilização das sementes, né? É a principal especificidade dos fios de conta na Jurema. Eles têm sementes, as sementes que a gente chama de olho de boi, e várias sementes que são utilizadas, intercaladas com as miçangas, e eles são de 2 entidades sobretudo, os mestres e os caboclos. Nas casas que a gente chama traçadas, que são essas casas que têm influência do candomblé, que cultuam o candomblé também, aparece alguns elementos como as miçangas e as firmas, né? Nas juremas que são mais indígenas, que é comum nas aldeias, em Bahia da Traição, por exemplo, eles não usam miçangas nas contas, nas voltas de jurema, eles usam apenas as sementes. Então, esses fios, eles são ritualísticos, eles não são só adereços, né? Eles têm um poder, eles dão tem aquela relação com a entidade, né? Geralmente eles, quando incorporam peles, seus fios de conta, a gente utiliza eles nos rituais, assim como a maraca, assim como o cachimbo, são elementos utilizados no ritual, né? Vão dar, né, a proteção ao juremeiro. E também, em relação às cores que estão presentes no fio, né, na conta de Jurema, elas
estão relacionadas aos orixás do candomblé, né, pelo menos na nossa tradição. Então, geralmente, os filhos de Oxalá, eles vão trazer contas brancas, os filhos de Iemanjá vão trazer contas azuis, os de Oxum geralmente trazem contas amarelas. Então, também existe essa relação, essa incorporação dessas cores, né, dos orixás nacios também de Jurema, da nossa tradição. Ela era uma prática religiosa muito rural, muito realizada nas zonas rurais, e ela não era tão institucionalizada, digamos assim, como uma religião. Com essa influência da Umbanda, a Jurema aqui na Paraíba, a especificidade aqui é que elas começam a serem associadas aos cultos, às associações de cultos afro-brasileiros, afro-ameríndios. Então, no decurso do tempo, essas religiões elas vêm se ressignificando tanto do ponto de vista ritualístico, da realização dos rituais, como do ponto de vista das relações sociais que as perpassam, né? É um processo que vem sendo ressignificado e muita coisa vem se perdendo, porque essas tradições elas têm uma predominância dos ensinamentos orais. Não existem dogmas, assim, não existem livros que ofereçam informações sobre a Jurema. Existem estudos, mas não são livros ritualísticos. Existem orações, existem cânticos, mas não existe um livro como a Bíblia, uma base que as pessoas possam se guiar necessariamente por ela. É uma religião passada de forma oral. Então muita coisa se perde e ela também tem suas especificidades de casa para casa, porque as entidades que visitam as casas, que são cultuadas, que são entidades dos sacerdotes da casa, dos filhos da casa, elas vão dizer a maneira que elas querem que os elementos estejam dispostos, por exemplo, e outras coisas. Dentro desse universo, né, do candomblé, da Umbanda, do kardecismo, do espiritismo, há que tipo uma hierarquização, né, como se a Jurema, ela, dentro dessa escala, ela estivesse num patamar mais baixo. Então, há sim preconceito das outras denominações religiosas em relação à Jurema. A gente percebe nos discursos uma sobreposição muito grande assim, do culto do candomblé ao culto da Jurema aqui no Nordeste. Justamente porque a Jurema ela cultua certas entidades e ela é muito perseguida, muito marginalizada por algumas casas de candomblé que não cultuam a Jurema Sagrada, diferente de outras que cultuam as duas tradições e se flexibiliza mais. As pessoas elas meio que desconhecem o culto da Jurema. Se você for falar em Jurema, muita gente não sabe nem o que é. E até houve uma campanha também no Facebook, né, para mostrar, né, que a Jurema existe, que ela merece respeito, porque há um desconhecimento da população em relação a esse culto. É muito perseguida também, apesar de ser pouco conhecida, mas há os fios de conta, né, os adereços que se usam nos rituais, as pessoas fazem uma associação, independente delas conseguirem fazer essa diferenciação de candomblé, de Jurema, de Umbanda, nesse contexto vai tudo na mesma leva, né? Mãe disse que quando eu era pequena, eu me subi em cima do lote de milho. No certo eu fazia aqueles paios de milho dentro de casa, né? Disse que eu ia fazer o céu, mano. Conversando. Aí uma mulher disse que ela desce na minha boca 3 vezes com a chinela, que eu deixava de falar de noite. Falava muito. E via as coisas todas. Então, melhor dizer, eu tenho bexiga. Eu vi Jesus Cristo. O povo não quer acreditar. Eu vi Jesus Cristo, quando eu estava fechando os olhos, aí estava a palha de banana no chão, no brejo. Aí baixou aquele caixão. Quando baixou aquele caixão, eu ia tendo que depois produtivo, eu conheci que era um santo. Eu ia para o pé da máquina trabalhar, nesse tempo eu trabalhava em Sambra. Quando eu chegava no pé da máquina, me dava agonia. Aí eu pedia para ir para o médico, eu ia para o médico não dava nada. Ele disse, você não tem nada. Eu sabia que era o espiritismo, mas eu não queria conseguir. Eu consegui o espiritismo, ainda estou hoje para saber como foi. Quando minha sogra começava a tocar, eu me retirava para não assistir. Aí tudo bem. Aí quando foi um dia, me deu uma agonia e me levaram, quando eu abri os olhos, estava dentro, era tudo. A casa aqui, eu tenho aí, como aqui. Aí eu consegui sem querer. Ainda hoje estou para saber como foi isso. Aí Deus me deu essa missão, aí eu tenho que cumprir até eu morrer. Graças a Deus, até hoje, nunca teve aborrecimento. Eu nunca tive aborrecimento com ninguém. Meu pai disse, Maria,
tu tá escutando uma criança chorar? Aí a mãe disse, tô, mas cala a boca, Severino, que era meu pai. Era eu. Aí quando eu cresci, disseram, minha filha, diga as coisas com uma certeza. Também você chorou na minha barriga. E toda criança que chora na barriga tem um dom, viu? Tu sabe disso? Eu morei 5 anos no Recife, na casa da filha da sogra dela. Tá? Mas não tinha envolvimento com o terreno, não. Aí depois a gente veio embora aqui para Campinas, eu fiquei na casa da sogra dela. Morei muito tempo lá. Aí depois eu saí da casa dela, vim assistir toca aqui, mais madrinha, a sogra dela, assistia toca e ia embora. Aí depois Eu tenho ódio dela, que eu comecei vindo. Aí não sei por que nem por que não, eu vim morar aqui, aí pronto, agora Bota pra fora, não sai não. vivo dentro do terreno definitivamente. E tudo nessa casa e nesse terreno depende de mim, porque se não fosse eu levar o toque, Deus não leva mais toque não. Não, que eu não tenho mais voz pra cantar. Entendeu? Porque eu levava o toque, eu ia corar esse Zé Lula, eu gritava esse Zé Lula. E agora que Eu sozinho tomava conta desse terreiro, lavava os tantos, lavava a Jurema, lavava o terreno de 7 sardeiras para lavar a Jurema. Não dá essa Jurema, mas ninguém vai fazer nada, quem faz tudo isso aí. E ainda lava e eu faço afirmação, ela faz tudo concentrada. Se você chegar aqui sem conversar, ou falta, ou sobra, aí eu não sei fazer nada. E só sai do espiritismo agora quando eu me levar. Enquanto eu existir, eu estou dentro. Eu cresci dentro de uma casa de Jurema, né? E eu tive contato desde cedo com os mestres, com os caboclos, com todas as entidades, né, que fazem parte do universo da Jurema. Mas a minha relação com a Jurema no começo ela foi bem complicada, até porque da minha parte não havia uma aceitação, né? Então, a partir do momento que eu comecei a me aproximar mais da Jurema, a desenvolver minha mediunidade, a ter um contato maior com o meu mestre, é que esse amor pela Jurema ele foi aflorando, que até então, apesar de eu ter esse contato desde criança, com essa tradição, eu não tinha tanta afinidade. Mas eu lembro que desde criança eu também já tinha contato com algumas entidades da Jurema, né, a exemplo do meu mestre, né, eu via ele, né, através da visão, eu ouvia, né, e mais tarde, eu acho que até um pouco tarde, né, mas a Jurema sabe o que faz, que eu vim a me iniciar. Então esse ano vai fazer 3 anos que eu sou iniciado no culto da Jurema. E assim, eu tenho uma paixão enorme. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu amo a Jurema. E o quanto eu dou a minha vida para preservar essa tradição. Assim, quando eu era criança, eu tinha um medo normal de criança. Mas eu não tinha medo do culto da Jurema. Eu não imaginava que era algo para a minha vida. Isso eu descobri depois. Entendeu? Eu nunca pensei em fazer Jurema. Eu juro a você, eu sempre, na minha cabeça, eu sempre tinha muita vontade de se iniciar no Orixá. Se eu me iniciar no Orixá, eu vou ter o meu sonho realizado, mas a nossa vontade não é a vontade deles, né? Eu não escolhi a Jurema, eu acho que a Jurema me escolheu. Então, eu conheci esse panteão das tradições afro-ameríndias por intermédio do candomblé. Comecei frequentando uma casa de candomblé na São Queto e por intermédio do candomblé eu conheci a Jurema Sagrada. Conheci os terreiros em João Pessoa, depois que me mudei para Campina Grande, comecei a frequentar aqui a casa de Mandé, o templo de Umbanda Rainha das Matas. E nessa trajetória eu conheci a minha sacerdotisa, Mãe Gorete de Oxum Pará, e na casa dela eu fui tombado na Jurema há 2 anos e 6 meses. Ano que vem eu completo 3 anos de Jurema. E a minha experiência é muito linda. A experiência da Jurema ela é muito gratificante, assim, você se sentir parte de uma tradição que fala tanto sobre nós, enquanto povo, enquanto Brasil, eu acho isso, enquanto Nordeste, porque ela é uma tradição muito localizada aqui. E
A minha casa também, ela cultua os orixás da tradição Nagoebá, é uma especificidade muito grande aqui da Paraíba, casas que a gente chama de traçadas. Elas são casas de Jurema e casas de Candomblé ao mesmo tempo, mesmo que os rituais aconteçam em dias, em locais diferentes, elas têm essa especificidade. E de lá para cá, a caminhada tem sido essa, uma caminhada muito gratificante, muito árdua também, porque a Jurema ela é um ritual muito complexo, assim como o Candomblé, eles exigem muito de nós, mas é uma experiência linda. Viveu na aldeia e a aldeia balanceou. Tupiraci é o rei dos índios, meus irmãos. Ainda meus índios guerreiros que vêm trabalhar. Meus índios guerreiros que vêm trabalhar. Bota o dedo no chão para ver o que há. Quem deu este nó não sabia dar. Esse nó tá dado, eu desato já. Ai, quem deu esse nó não sabia dar. Esse nó tá dado, eu desato já. Belele, belele.